Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Mais uma segunda-feira estamos aqui para a honra, para a glória do nosso Deus. Nessa frieza, nesse serenozinho, caindo uma neblina, um frio muito grande, glória a Deus. Deus é bom demais e cuida de mim e cuida de você, né? Sempre vai haver lutas, sempre vai haver empecilhos, sempre vai haver enfermidades, sempre vai haver algo, né, para querer tirar você da presença do Senhor, para entristecer o seu coração. Mas um dia como hoje é assim um dia maravilhoso para nós iniciarmos a semana glorificando a Deus, né? Glorificando a Deus pela minha vida e pela sua vida. Feliz daquele que busca o Senhor e que procura andar nos caminhos do Senhor, né? Que procura obedecer, que procura fazer a vontade de Deus. Bom dia, irmã Lúcia. Que manhã maravilhosa, não é, irmã Lúcia, aqui na nossa cidade, caindo assim uma garoazinha, uma neblinazinha maravilhosa, um clima muito agradável. Deus é bom. Nós é que muitas vezes não sabemos agradecer a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Mas vamos agradecê-lo, porque nessa manhã Ele nos dá a entender, a conhecer a palavra do Senhor. Muitos têm a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, mas dá ouvido a outras coisas. Muitos pode hoje estar com a sua Bíblia na mão, lendo, e outros estão perseguidos mundo afora por conta dessa palavra, né? Como nós vimos ontem no culto. Ontem, o domingo reservado para aqueles irmãos que estão sendo perseguidos por conta do evangelho do Senhor. Então, muitos podem no dia de hoje, como eu e como você, pode aí estar com a sua Bíblia, abrir, fazer o seu devocional, como nós estamos aqui hoje. Mas, infelizmente, não valoriza a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer a você que o Senhor conhece o caminho do justo e o Senhor também conhece o caminho do ímpio. Então vamos para a palavra do Senhor e vamos agradecer a Deus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, irmã Lúcia. No livro de Gênesis, capítulo 4. Vamos ler 2 versículos e em seguida nós vamos orar a Deus. Vamos ler capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, para nós fazermos aqui uma diferença e aprendermos com a palavra do Senhor. Vai dizer assim no capítulo 3: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor e de Abel e da sua oferta. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor nessa hora. Senhor Deus, Pai amado, glorioso e santo, Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui fazendo, Senhor, o nosso devocional. Aprendendo, Pai, da tua palavra, Senhor. Muitos não dão a importância, Senhor, nem quer ouvir. Mas, Senhor, nós estamos aqui ouvindo e aprendendo de ti, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, e engrandecido seja o teu nome. Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã. Nos ensina, Pai, o caminho em que devemos andar. Senhor, nos ensina que o Senhor é um Deus onisciente, que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor é um Deus presente que está em todos os lugares.
e que o Senhor é um Deus onipotente, todo-poderoso, que pode fazer todas as coisas. Senhor, nessa manhã nós te pedimos, Pai, fala aos nossos corações através da tua palavra. Senhor, que nós venhamos ser corrigidos pela tua palavra. Senhor, que nós venhamos olhar para a nossa vida, a forma em que estamos vivendo, se agrada ao Senhor. Ô Senhor, se nós estamos vivendo aqui, Senhor, segundo a carne, como nós acabamos de ler aqui, como o Senhor se agrada de nós. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, lendo a tua palavra e aprendendo, Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, nós lemos aqui a história de Caim e Abel, né? Aqui nós vamos ver no versículo 1, onde diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu filho, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aqui vai dizer que Abel, ele era pastor de ovelhas, ele cuidava de ovelhas, e Caim, ele era agricultor. Vai falar que aqui eles trouxeram ofertas para o Senhor. Nós trazendo para os nossos dias. Nós vamos ver aqui que o Senhor não se agradou da oferta de Caim e muito menos dele. Mas vai dizer que ele se agradou da oferta de Abel e também de Abel. Às vezes, muitos dizem assim: não, eu não estou fazendo nada de mal, e quando eu posso, eu contribuo na igreja, ou então eu faço uma caridade, ou então eu faço isso, eu faço aquilo. Mas como é que está a sua vida com Deus? O que você tem feito para agradar o Senhor? O que você tem obedecido? O que está aqui na palavra de Deus? A palavra vai dizer que Abel trouxe, por sua vez, ele trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura. Ele fez um sacrifício e agradou o Senhor. E o Senhor se agradou dessa oferta e também se agradou da vida que Abel vivia. Muitas vezes vivemos dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Aqui eram 2 irmãos que provavelmente, com certeza, né, moravam na mesma casa. Mas um vivia de acordo com a palavra do Senhor, porque vai dizer que o Senhor se agradou dele. E o outro, o Senhor nem se agradou da oferta dele, muito menos dele. Às vezes convive uma família dentro de uma casa e alguns vivem e procuram agradar o Senhor e outros não. Da mesma forma dentro da igreja. Alguns vivem dentro da igreja, até faz algumas coisas dentro da igreja, mas que tem uma vida que não agrada ao Senhor. Agora, não sou eu que vou dizer quem agrada e quem não agrada ao Senhor. Bom dia, irmã Carmen Lúcia. Mas você sabe, se você lê a palavra do Senhor, você sabe se você está agradando a Deus ou não. Nós não somos salvos pelas obras.
Ah, porque você é bonzinho. Ah, porque você fez uma caridade. Ah, porque você deu um prato de comida. Bom dia, irmã Cícera, Ana, Deus te abençoe. Porque você fez isso, porque você é aquilo. Não, não é pelas obras, mas é pelo estilo de vida. É pela obediência que nós sabemos quem realmente vive agradando ao Senhor. Aquele que é salvo em Cristo Jesus, você conhece o comportamento, você conhece o jeito daquela pessoa viver. Aqui a palavra vai dizer que o Senhor não se agradou da oferta de Caim e nem do jeito que ele vivia. A palavra vai dizer mais na frente que ele era mal-humorado, que ele andava, tudo no mundo para ele era um motivo dele estar zangado. Parece que ele não tinha alegria. E os dois eram irmãos, filhos dos mesmos pais e moravam na mesma casa. É como tem pessoas que convivem na mesma igreja, mas que têm comportamentos diferentes. Da mesma coisa aqui era com Caim e Abel. E vai dizer que ele trouxe aquela oferta e Deus não se agradou da oferta de Caim, mas se agradou da oferta de Abel. E isso deixou Caim muito irado. Ele já era do maligno, que a palavra vai dizer que Caim, ele é do maligno. E ele começou a tramar contra o seu irmão. Vai dizer que ele convida o irmão para o campo e lá ele mata o seu irmão por inveja. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que ama, nós vamos ver lá em Coríntios, capítulo 13, que o amor ele não arde em ciúmes. O amor ele não se envaidece. O amor tudo ele suporta. Mas nós vamos ver que aqui Caim ele já era do maligno e ele não foi influenciado, porque nós aqui hoje nós temos a mania de dizer que o mundo está influenciando, as redes sociais estão influenciando, um copiando o outro, mas aqui só era dois irmãos. E os pais já vinham de uma correção. Eles já tinham pecado contra o Senhor e eles já sabiam que eles vinham passando por conta do pecado. Então eu creio que eles estavam ali ensinando aos dois. Às vezes tem pessoas que julgam porque você tem um filho que não está dentro da igreja, você ensina, você faz tudo, mas não depende de você. Talvez não dependeu de Adão e de Eva, que talvez eles até ensinaram. Mas Abel pegou um caminho e Caim pegou outro. Então a palavra do Senhor nos ensina como andar, o que agrada o Senhor e o que não agrada o Senhor. Às vezes, você olha para as pessoas e elas não se agradam se você está bem. Não fica feliz se você prosperou. Aqui a palavra vai dizer que Caim ele ficou irado porque o Senhor se agradou de Abel. O Senhor se agradou. E em seguida ele já tramou, botou a mão no ombro e disse: meu irmão, vamos para o campo. E lá ele maquinou esse crime e matou o seu irmão. E muitas vezes nós achamos que conhecemos as pessoas. E na nossa frente é tudo mil maravilhas. Mas quando tem a oportunidade, a pessoa quer passar uma rasteira, né? Mas a palavra do Senhor diz a mim e a você nessa manhã que nós temos que ser imitadores do Senhor Jesus. Nós temos que imitar o que ele fazia.
Não se paga o mal com o mal. Não. Nós temos que... O que foi que o Senhor fez quando ele foi condenado a estar ali naquela cruz? Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, muitas vezes nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, perdoa meu irmão por estar me julgando dessa forma, por estar achando dessa forma. Abre o entendimento dele, porque na maioria das vezes ali tem uma multidão, aparentemente juntos, mas um caminhando por um caminho, mesmo dentro da igreja, e outros por outros caminhos. Mesmo sendo filho do mesmo pai. Mesmo sendo filho do mesmo pai. E nós temos que copiar o que é bom. O que foi que agradou ao Senhor? Foi a vida de santidade. Foi a vida de obediência. Se você diz, eu tenho dinheiro, eu devolvo o meu dízimo todos os meses. O Senhor, será que ele vai se agradar realmente porque você está ali todo mês colocando o seu envelopinho ali? Mas a sua vida, como é que ela está com Deus? Às vezes tem aquele irmão que nem tem o que colocar ali de oferta, mas ele tem uma vida de obediência a Deus. Às vezes a oferta dele é como aquela oferta da viúva, é a menor, mas era tudo que ele tinha. Aqui a palavra vai dizer que Caim, vai dizer no capítulo 3, que Caim, ele trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, mas Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Ele trouxe do primeiro. Ele não deu o que sobrou. Ele não deu uma oferta, ele deu a oferta. O que é que você tem feito para agradar o Senhor? A palavra vai dizer que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. E ele nem se agradou de Caim e muito menos da sua oferta. Que a nossa vida seja... Não estou falando só com você não, comigo também. Que a minha vida e que a sua vida seja de doação para o Senhor. Em que, irmã Solange? No tempo. Os bens que nós temos não é nosso, é do Senhor. É para nós cuidar. Quando nós deixamos de fazer a obra do Senhor, sabia que o Senhor fecha portas? A palavra do Senhor diz que quando nós passamos a contemplar aquele dinheiro, quando nós passamos a contemplar aquele bem, a palavra diz que ele sai como fumaça, se esvaindo entre os dedos. Nós temos que buscar em primeiro lugar o Senhor e a justiça de Deus. E o resto o Senhor vai acrescentar. Às vezes nós estamos impossibilitados, estamos enfermos. Não estou dizendo que você tem que ir quando você não pode. Não. Acontece que às vezes até eu também, quando eu estou enferma, tem situações que nós não podemos ir. Tem situações que nos limitam. Mas também tem situações que o Senhor, trazendo para a minha própria vida, que o Senhor diz, eu não te dei um espírito de covardia, nem de medo. O Senhor nos ensina nessa manhã, mesmo convivendo em um mundo caído, a ser diferente, a viver agradando o Senhor. Aqui, Caim, ele percebeu na hora que o Senhor não se agradou dele. O Senhor não escondeu.
mas o Senhor se agradou de Abel. E isso irritou a Caim. Você vai levantar muitos adversários, porque olha para você e vai ter você como um concorrente. Talvez não queira nem ter o que você tem, mas diz, eu quero esse aí é no chão, é caído. Porque ele poderia ter se alegrado com a vida do irmão e seus dois abençoados. Mas às vezes tem aqueles que não quer que você tenha nada. E nós temos que nos alegrar com os irmãos, com aqueles que progridem, com aqueles que conseguem um emprego, com aqueles que conseguem se alimentar melhor. Meus irmãos, nós estamos vendo tanta guerra. A gente olha para os noticiários hoje e a gente vê a herança de Caim no mundo. Você olha para um presidente de um país e vê a ganância dele querendo tomar tudo daquele outro. Se ele não conseguir tomar, pois ele destrói tudo. Não quer saber quantas pessoas estão morrendo ali naquele lugar. É a ganância. É a herança do mal que está ali entranhada na humanidade, que está aqui. Às vezes você vê por conta de um celular. Jovens perdem a vida por conta de um par de tênis. Às vezes vai levar e não pode, pois não pode levar, pois matou aquela pessoa. A maldade está no mundo. Hoje nós vivemos no mundo caído. Mas você pode, mesmo estar em um mundo caído, viver para agradar o Senhor. Viver fazendo a diferença. Ah, mas eu vou viver para agradar ao meu esposo, à minha esposa, a meus filhos e desagradar o Senhor. Se você fizer isso, só quem perde é você. O caminho certo é agradar o Senhor. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Se você tiver sabedoria, você vai ganhar almas para Cristo, ganhar sua família para Cristo, com paciência. Agora, se você resolver abrir mão, aí você vai descer de ladeira abaixo, você e sua família. Eu continuo sempre dizendo, meus irmãos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que aos meus olhos as coisas não estejam como eu quero, mas como o Senhor permite. E eu peço, Senhor, que o Senhor se agrade de mim. Porque a palavra vai dizer lá no Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, aqui nós vamos ver que Caim, ele foi morto pelo seu irmão. Abel, ele foi morto pelo seu irmão, por Caim. Mas o Senhor preparou um lugar que já estava reservado antes da fundação do mundo para Abel. Irmã Solange, por que tantos irmãos são perseguidos, como nós ouvimos ontem? Porque Deus tem um propósito em tudo isso. A palavra vai dizer lá em Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Quantos não perderam as suas vidas para ganhar almas para Cristo? Aqui nós vamos ver através da vida de Abel que ele agradou a Deus com a sua oferta e com a sua vida. E eu e você, o que tem feito para agradar o Senhor? Às vezes nos preocupamos mais em agradar o mundo
as pessoas que estão ao nosso redor, dando um tapinha no ombro, não, eu vou ficar aqui com você. E às vezes deixamos de agradar ao Senhor e pagamos um preço muito alto, muito alto. Mas nessa manhã, não queira andar e fugir da presença do Senhor, porque aqui a palavra vai dizer que Caim, ele saiu da presença do Senhor e foi viver forasteiramente. Ele não saiu naquele momento assim no estalar de dedo, não. Ele deixou de viver na presença do Senhor. Ele passou a viver como um desgraçado, um fugitivo. Mas você hoje tem a oportunidade de agradar o Senhor com a sua vida, com as suas ofertas. Qual oferta, irmã Solange? Eu não tenho bens, eu não tenho dinheiro. Agradar o Senhor com a sua vida, com o seu tempo, com os seus dons. Com os seus dons. Quando você vê uma pessoa que ela colabora na igreja com o seu trabalho, que ela ajuda as pessoas, que ela não é uma pessoa mesquinha, que ela é uma pessoa que não anda se irando fácil, que ela é uma pessoa abençoadora. Isso é sinais de uma pessoa que ama ao Senhor e que é imitador do Senhor Jesus. Mas quando você vê uma pessoa mesquinha, uma pessoa que só anda de cara amarrada, uma pessoa que não faz questão de ajudar ninguém, uma pessoa que por tudo se ira, você já sabe a descendência dela, de quem vem e de quem ela é imitador. Bom dia, Raniela Oliveira, bom dia, minhas irmãs, Deus abençoe. Então, nós temos que procurar ser imitador de Cristo, para que Ele venha se agradar de nós. Eu tenho sonho, irmã Solange, pois a palavra do Senhor diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agradar do Senhor não é só ser amiga. Eu acho lindo ouvir o louvor. Eu acho lindo ouvir as pregações. Não. Se agradar do Senhor é fazer a vontade dEle. É procurar andar nos caminhos dEle. É colocar nossa vida diante dEle. É exalar o perfume dEle. Isso é maravilhoso, minhas irmãs. Aí sim, nós vamos encontrar mercê diante do Senhor, como Abel encontrou. O Senhor se agradou da palavra, da oferta de Abel e dele, Leninha. Nós não somos perfeitos. Eu não sou, você não é. E se tem uma coisa que nós sabemos fazer é magoar uns aos outros. Principalmente quando vivemos dentro da mesma casa, né? Para o de fora, tem pessoas que é maravilhoso. O povo diz, vixe, fulano é excelente. Sabe quem conhece ele? Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a família, onde ele convive. Sabe qual é o comportamento dele, sabe qual é o temperamento dele. Olha, tu deixa esse pedaço aí na panela para fulaninho, porque senão quando ele chegar, o barraco é grande. Tu fala, baixa essa conversa aí, porque se fulano chegar, ele derruba a casa. Olha, tu cala a boca que fulano hoje amanheceu virado para trás. Sabe? E aí muitas vezes também nós magoamos aqueles que estão mais perto de nós. Então nós temos que ter esse cuidado e pedir a Deus para que Ele use a nossa boca
para que nós venhamos examinar as Escrituras para aprender mais do Senhor, porque quando nós lemos a palavra, ela chega aos nossos ouvidos. E aí junto vem a fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí nós vamos nos tornar pessoas melhores, pessoas parecidas com Cristo. É essa a palavra de hoje. Porque você não é perfeito, porque eu não sou perfeito. Mas você pode escolher com quem você quer parecer, com a descendência de Abel, a de Caim, ou a de Caim. Muitas vezes pessoas invejosas não podem ver você vestir uma roupa que quer comprar uma igual. Tudo que você tem, a pessoa diz, vou comprar uma igual. Se você ganhar um carro ou uma coisa, aquela pessoa adoece. Isso é a descendência de Caim, meu povo. Me perdoe. Nós temos que nos alegrar com os que se alegram. Esse final de semana foi um final de semana assim muito difícil para nós. Tivemos o final de semana com a família do irmão alemão, irmão Cício Verônica de Lima, que entra sempre aqui conosco. A irmã dele faleceu, nós andamos muito com ela para o hospital e tudo, mas nós passamos um final de semana assim muito triste. Ficamos abatidos. E é assim, nós nos alegramos com os que se alegram, choramos com os que choram. Compartilhamos também as bênçãos com nossos irmãos. É para ser assim, não para denegrir a vida do outro, a alegria do outro, jogar um balde de água fria na alegria do outro, não. Mas nos alegrar no Senhor. Que você venha nessa manhã olhar para Cristo e que você venha fazer a vontade dele. Que você venha viver para agradar ao Senhor, porque foi para isso que nós fomos criados, para a glória de Deus, para viver na plenitude do Senhor, para agradar a Ele, para louvar a Ele. Foi para isso que nós fomos criados. Não fomos criados para esse mundo, não. Foi para a glória de Deus. Foi para a glória de Deus. Que Ele se agrade da sua vida. Que Ele se agrade da minha vida. Que Ele se agrade da oferta, do louvor que sai da sua boca, da oração de agradecimento que sai da sua boca, da oferta, por menor que ela seja, das primícias do seu trabalho ao Senhor. Amém, minhas irmãs? Vamos cantar aqui um louvor. E esse louvor é pedindo para que o Senhor renove nessa manhã as minhas forças, a minha fé, a minha perseverança, a minha alegria. Que mude se eu tiver esse comportamento, Senhor, que o Senhor tire de mim. Que eu não venha desagradar ao Senhor, mas que eu venha agradá-lo e que ele venha se agradar de mim. E esse louvor diz assim: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
que nessa manhã você venha renovar, que você venha renascer, que você venha buscar o Senhor, que você venha refletir se a vida que você está levando está agradando o Senhor. Você e eu. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, santo, glorioso, poderoso, Senhor, nessa manhã, nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque tu és Deus todo-poderoso. Porque o Senhor é o dono da nossa vida, Senhor. Porque nós fomos criados para glorificar o Senhor e gozar, Senhor, do teu amor, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Oh, meu Deus, Senhor, tira de nós o que não te agrada, Senhor. Se há em nós, Senhor, inveja, Senhor, se há em nós, Senhor, ira, Senhor, se há em nós, Senhor, comportamento vergonhoso, tira, Senhor, de nós, para que nós possamos chegar na tua presença, para que os nossos louvores possam ser ouvidos e ser agradável ao Senhor. Senhor, para que as nossas orações cheguem até o Senhor, para que nós venhamos nos agradar do Senhor, meu Pai, e para que o desejo do nosso coração, Pai, seja aceito por Ti, Deus. Senhor, nessa manhã de segunda-feira, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Pai, transforma essa nação. Senhor, muda corações, Senhor, onde existe o maligno, Senhor, mudando, Senhor, transformando vida de homens cruéis, Senhor, tirando vidas de inocentes, meu Pai, pela ganância, meu Deus. Muda, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, aonde o mundo, Senhor, jaz o maligno, aonde uma vida, Senhor, não tem mais valor, aonde muitos estão ceifando vidas, meu Pai, por interesse. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Trabalha, Senhor, em nós, Senhor. Dá livramento, Pai, a nossos filhos, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, ouve a nossa oração, Senhor, e nos transforma, meu Deus. Pai, nós oramos e já te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Bom dia, Nilda de Sabarreto, minha amiga. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus abençoe a vida da irmã Ana Sena, né, que está conosco. Hoje seu esposo vai se internar hoje para fazer uma cirurgia, o irmão Valdir. Que Deus o acompanhe, que a mão poderosa do Senhor esteja lá fazendo a obra dele, que é um servo de Deus e eu creio que o Senhor já está lá, preparando tudo, minha irmã, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Que Deus abençoe cada um que aqui entrou, cada um que vai ouvir, que tenha a sua vida transformada, que tenha a sua vida cheia do Espírito Santo de Deus, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não temos vaga em nós para o mal, para o ódio, para tramar a morte do inocente. Nós não temos vaga em nosso coração para tramar o que desagrada a Deus. Então, que o Espírito Santo de Deus ocupe a sua vida, ocupe a sua casa, ocupe os seus filhos, ocupe tudo que você venha fazer no dia de hoje, no decorrer da semana, a sua casa seja abençoada por Deus. E escolha agradar o Senhor, porque Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida, Ele conhece tudo que sai da sua boca. Antes que a palavra chegue à sua língua, Ele já sabe. Então peça ao Senhor uma nova vida, uma transformação. Beijo da irmã Solange, Leninha Silva, irmã Ana Sena, Nilda de Sá, cada uma que aqui entrou, Raniela Oliveira, irmã Lúcia, cada uma que aqui entrou. Deus abençoe as suas vidas e as suas famílias, em nome de Jesus. E até segunda-feira, se assim for a vontade do nosso Deus. Glória a Jesus.